Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, desejando uma noite abençoada e também uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, buscar de Deus a direção para a reflexão da palavra em mais esta noite de domingo, em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo dia que Tu nos deste, de paz, de tranquilidade, sob a Tua providência santa, Pai. Pedimos agora a Tua direção quando estaremos refletindo na Tua palavra, que sempre é bênção para nós, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor esteja nos alimentando através, ó Pai, deste alimento espiritual que é a Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dando ousadia na pregação e todos quantos puderem ouvir esta mensagem, Pai, e possam entender aquilo ao qual o Senhor está falando através da Tua palavra, Senhor. Continue perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, sendo conosco em nome de Jesus. Amém. A palavra desta noite está em 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6, quando diz assim a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. E nesta noite nós queremos refletir um pouquinho sobre a justiça divina, a justiça de Deus, com base nesse texto e nesse contexto. Sabemos que essa mulher ela teve um primeiro contato com o profeta Eliseu quando Deus colocou o desejo no seu coração de estar ali separando no seu imóvel um lugar para que Eliseu, quando passasse ali pela cidade de Sunem, ele estivesse tendo um lugar de descanso, mobiliou, deixou tudo em conformidade, para que quando ele estivesse por ali, ele pudesse ter o lugar de descanso. Pela manhã nós falamos sobre esse contexto que Eliseu, ele agora tem um desejo no seu coração de abençoar a vida daquela mulher, né? Pedindo a Deus, se colocando diante dela para abençoar a ela, quem sabe com alguma coisa que ela não teria. Mas naquele tempo, o texto diz que ela era uma mulher rica, abastada, e ela tão somente disse para Eliseu que estava vivendo no meio do seu povo, na sua cidade, e demonstrou que não tinha faltas nenhuma. Eliseu manda o seu servo Geazi sondar, aquilo como ele poderia abençoar, e descobre que ela não tinha filhos. E hoje no contexto nós falamos sobre aquele contexto da questão da morte do filho e como Deus certamente tudo quanto colocou diante de Eliseu para que fosse feito para fazer com que aquele menino revivesse e Deus fosse glorificado também naquele episódio, em nome de Jesus, alguns passos diante da questão de quando estamos vivendo grandes problemas, grandes desafios. Mas nesta noite nós queremos pensar um pouquinho na questão da justiça divina ou na justiça de Deus. Veja que mais uma vez no contexto aparece Eliseu diante daquela mulher, a sunamita, cujo filho ela havia vivificado,
e ele dá ordem para ela para que ela se levantasse e fosse peregrinar em outra terra, porque Deus já havia decretado que haveria fome por 7 anos. E essa mulher, ela sabendo que a voz do profeta de Deus, do homem de Deus, era a voz de Deus, sabia quem é que estava tratando com ela, a palavra vai dizer que essa mulher fez conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Saiu da sua terra, ficou fora por 7 anos, e agora, depois desse tempo da fome ali passado, ela retorna. E diz a palavra que quando esta mulher estava retornando, depois desses 7 anos, voltando ali da terra dos filisteus para a sua casa, para as suas terras, Geazi, servo de Eliseu, estava contando lá para o rei todas as grandes coisas, os feitos do profeta Eliseu, grandes coisas que Eliseu tinha feito, e diz que quando ele estava contando, e por último, justamente, parece que ele estava falando deste episódio de que Eliseu havia feito vivificar o filho desta mulher sunamita, o rei vai querer saber mais pormenores, e acontece que aquela mulher aparece ali mais uma vez nesse contexto. Mas eu quero parar para pensar com você na justiça do nosso Deus, um Deus que é justo. Nós vamos ver na sua palavra desde o Antigo, Velho Testamento, como Deus sempre deu ordem, estava lá nos estatutos do Senhor, o cuidado dele com as viúvas, com os órfãos, com os menos abastados, e Deus sempre teve cuidado, principalmente com as mulheres, E agora nós vamos ver nesse sentido aqui, nesse contexto, quando Geazi estava falando dos feitos de Eliseu, que não foram poucos até nesse momento, porque até aí nós temos conhecimento, principalmente nesse livro de Reis, que nós vamos ver que não foi poucas coisas as quais Eliseu já havia feito, grandes sinais e milagres que Deus tinha feito através da vida de Eliseu. Por exemplo, logo no início do seu ministério, ministério profético, ele fendeu e feriu as águas do Jordão lá com a capa de Elias, que havia saído daquela situação. Diz o texto que uma carruagem de fogo, enquanto Eliseu, servo, ali o moço, o servo de Elias, estava vendo ali, veio uma carruagem de fogo, e Elias subiu no rodemoinho. E Eliseu foi testemunha disso. Agora ele, com a capa de Elias, que Elias havia deixado a sua capa ali, ele pega a capa de Elias, fende ali as águas do Jordão, as águas se dividem e ele passa a seco ali no Jordão. Isso nos faz lembrar o grande milagre que Deus fez através de Moisés, ferindo as águas com ali um galho, para que o povo de Deus ali no êxodo, na saída do Egito, pudesse passar a seco ali no Mar Vermelho. Também, ainda assim, nós vamos ver mais tarde também Eliseu deitando sal ao manancial de águas, não havendo mais morte, porque havia morte, ali estava estéril ali o manancial de águas, e ele deita sal ali e aquelas águas ficaram sãs. Também Eliseu vai aumentar o azeite da viúva para que ela pagasse as suas dívidas aos credores, que os seus filhos já estavam para ser vendidos, suas herdades para serem vendidas, para pagar os seus credores que ela devia também. E aí, para que ela vivesse com o resto, vendesse aquele azeite e ainda pudesse viver com o que tivesse de resto. Fez reviver o filho desta sunamita, que está nesse contexto aqui também. Colocou farinha, fazendo tirar o mal que havia na panela, no caldo ali na panela, ao qual, quando estavam colhendo ali as folhas, colheram ali alguma coisa venenosa, os filhos dos profetas, e quando colocaram para que eles se alimentassem daquele caldo, Eliseu viu que havia ali veneno na panela,
e ele manda colocar farinha ali, e há um grande milagre de purificação ali, fazendo que não houvesse mais mal ali naquele caldo na panela. Fez 20 pães de cevadas e espigas verdes serem comidas por 100 homens, sobejando conforme, a palavra do Senhor. Isso nos lembra o milagre, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele multiplica os pães e os peixes. Deu ordem para Naamã, chefe do exército do rei da Síria, banhar-se no rio Jordão para purificar a sua carne da lepra. Grande episódio também. Fez flutuar um ferro de um machado. Deu conhecimento, revelando projetos ao do rei da Síria para o rei de Israel, na peleja. Pediu a Deus para abrir os olhos ao seu servo Geazi, diante do grande exército que estava cercando ali Samaria, mas para que ele visse também que maior era o exército de Deus que estava também ali ao redor da cidade. Predisse abundância de víveres no cerco de Samaria pelo rei da Síria. E muito mais, com certeza, Deus teve a graça de abundar ali muitas mais sinais e milagres que não estão escritos, mas que certamente outros milagres também, outros sinais, com certeza foram feitos através da vida desse grande profeta Eliseu, sucessor de Elias, um dos grandes vultos das Escrituras, do contexto bíblico, em nome de Jesus. Mas agora eu paro para pensar com você justamente nesta questão. Essa mulher, ela sabia quem era Eliseu, o profeta do Senhor, e sabia que a palavra na boca dele era a palavra de Deus. E ela, confiada na palavra dele, ela sai para fora, para a terra dos filisteus por 7 anos, e quando a fome já era passada, agora ela retorna para a sua terra, e agora quando ela retorna ali, Geazi, servo de Eliseu, estava falando acerca dos feitos do grande profeta Eliseu. E com certeza não foi pouco tempo que Geazi esteve ali, diante ali deste rei, contando a ele sinais, as maravilhas que Deus operou através da vida do profeta Eliseu. Quando o rei falava a Geazi, moço de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E quando Geazi estava contando, diz a palavra, o contexto ali, justamente na hora em que ele estava contando sobre a questão de que Eliseu havia ressuscitado, feito vivificar aquele moço que estava morto, que era o filho ali da sunamita. Agora essa mulher, a sunamita, aparece no contexto ali, a mulher cujo filho foi vivificado, e aí, de uma hora para outra, Geazi diz: olha, rei, é essa mulher que estou falando dela, do milagre que foi feito por Deus através da vida do meu senhor Eliseu, e aí o filho dela está também, é esta que estou falando dela, e do seu filho, que foi vivificado. E aí o rei vai, pergunta àquela mulher para tirar as suas dúvidas. Perguntou a ela se era assim mesmo, E aí o rei viu que era verdade, e a palavra vai dizer que ele fez restituir suas herdades, seu imóvel, e ainda, pelo tempo dos 7 anos, tudo o que deu na terra, que foi vendido, como se aquela terra tivesse sido arrendada a outro. Agora ele dá ordem para que o eunuco fizesse restituir a terra, e tudo, mesmo esse tempo todo que deu a terra ali, desde o dia em que ela deixou a terra até aqueles dias. Amado de Deus, Deus move o braço dos diligentes, dos reis.
Deus é quem faz justiça através dos reis, porque é Deus quem coloca e Deus quem tira. É Deus quem dá direção a todas as coisas e Ele sempre se faz presente. É o Deus criador e sustentador de todas as coisas e que não deixou este mundo certamente aí alheio na direção de qualquer um, mas este mundo está na direção e no controle do nosso Deus em nome de Jesus, amados. Mas veja nesse contexto a justiça de Deus. Deus agora, olhando para aquela mulher em situação calamitosa, voltando de uma terra distante, agora sem nada, se realmente ela agora não tivesse dada por Deus esta visão que vem do alto, dela chegar ali diante deste rei agora, só o rei poderia dar de volta, ele tinha autoridade para isso, para dar de volta a sua herdade, a sua herança. E Deus agora, já naquele contexto, aquele rei estava diante de Geazi, sendo contados os feitos ali de Eliseu, e na hora, justamente nessa hora que está contando sobre aquela questão da ressurreição do filho desta mulher, sunamita, justamente é a hora que a mulher aparece no contexto, e o servo de Eliseu, Geazi, dá a saber ao rei que era aquela mulher e aquele filho que estava ali, que Deus havia feito esse grande sinal através da vida de Eliseu, na vida desta mulher e na vida do seu filho ali. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, amados, nada passa por despercebido diante do nosso Deus, e o nosso Deus, ele age em justiça. Amados, nós não precisamos tocar aralido, nós não precisamos fazer presente os nossos feitos, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, porque fazemos obras que glorifiquem o nome do Senhor, porque as nossas obras são feitas no Senhor, e Deus, ele se satisfaz conosco, porque se ele quiser demonstrar algo para que o nome dele seja glorificado, ele vai mover céus e terras para que as pessoas vejam que aquela boa obra veio dele. Eu gosto muito quando o profeta João Batista diz que tudo que o homem tem não vem de nenhum outro lugar, senão de Deus, meus amados. E louvado seja Deus por isso. Amados de Deus, quantas confusões nós temos vivido, em particular aqui no nosso país, a corrupção é grande, mas eu tenho certeza de uma coisa, meus amados, a igreja do Senhor, ela deve continuar orando, ela deve continuar intercedendo, porque está escrito que para nós termos paz, nós devemos orar por aqueles que estão no poder, em eminência, para que tenhamos uma vida sossegada. É uma ordem de Deus para nós, em nome de Jesus, porque é Deus quem vai mover os nossos governantes para fazer justiça, porque o homem é injusto, mas Deus é justo, meus amados, em nome de Jesus. Temos visto no nosso Brasil a luta que estamos travando justamente porque Deus está direcionando justamente para que a nossa nação seja uma nação abençoada e se cumpra na vida dela a palavra que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus está movendo o governo da nossa nação para que realmente Deus esteja realmente demonstrando o seu controle e esteja realmente tirando a corrupção em nome de Jesus. Eu dizia, desde 2 anos atrás para cá, eu dizia: olha, os nossos governantes estão fazendo reforma agropecuária, reforma da Previdência, reforma trabalhística, reforma disso e daquilo, quando nem de perto eles já estavam se apercebendo de que Deus já estava começando a fazer uma reforma na política, meus amados, e que é muito necessária e que por muito tempo estava passando-se despercebido e que Deus está fazendo em nome de Jesus. Pois que eu quero dizer para você: aquieta-te o teu coração. Continue na posição de igreja, de servo do Altíssimo, em nome de Jesus, intercedendo, porque é Deus quem faz justiça pelo seu povo, pela sua igreja, pelas nações, porque Ele continua no controle de todas as coisas, porque a palavra diz lá no início do Gênesis, que Deus, Ele fez todas as coisas e descansou no 7º dia. Alguns pensam que Deus largou esse mundo de Deus aí por conta própria, que Ele não está mais
controlando, direcionando nada. Não! Deus está no controle de todas as coisas e principalmente na vida da humanidade. E é Ele quem direciona os governantes para que seja feita justiça em nome de Jesus. Olha que maravilha, que contexto. Essa mulher volta para a sua terra, quem sabe pensando, olha, agora eu vou voltar numa situação calamitosa, não vou ter mais nada do que eu tinha, eu vou realmente ali, quem sabe, mendigar o pão. E agora quando ela volta, Deus já estava movendo céus e terras através daquela conversação ali de Geazi com o rei ali, dando conhecimento dos feitos ali do homem de Deus, do profeta de Deus, e no justo momento, no momento certo, na hora certa, porque Deus não escreve por linhas tortas, mas Ele escreve por linha reta, e na hora certa Ele faz acontecer em nome de Jesus. Alguns dizem que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, não, é na hora certa, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, nem os nossos pensamentos, são os pensamentos do Senhor, é a hora dele, em nome de Jesus, meus amados. E eis aqui a hora, na hora certa em que estava sendo falado daquele grande milagre, Deus traz aquela mulher ali, e agora dá-se conhecimento ao rei através de Geazi, que aquela mulher se faz presente, o filho se faz presente, e agora Deus move o coração daquele rei para fazer justiça, aquela mulher dar a sua herdade de volta, e não só isso, todos aqueles 7 anos o que produziu a terra, deveria também ser notificado e dado para aquela mulher, com certeza. Louvado e engrandecido seja Deus, meu amado. Porque esta mulher agora retornaria com certeza a riqueza ao qual ela tinha outrora, naqueles tempos em que entra em cena na vida dela o profeta Eliseu, quando ela disse: de nada tenho falta. Mas agora ela estava num momento calamitoso, tinha falta. Estava num momento da vida terrível, e se não for a Deus direcionar, se não for a Deus mover céus e terra, se não for a Deus certamente mover ali aquele rei para fazer justiça, aquela mulher e o seu filho padeceria. Amados, amados de Deus, alguns de nós temos causas na justiça. O homem é injusto, mas Deus é justo, e Ele é quem vai mover o braço dos juízes ao nosso favor, como povo de Deus, em nome de Jesus, para que de fato nós tenhamos aquilo que por direito é nosso, em nome de Jesus. Continue orando pelos seus direitos, continue intercedendo diante de Deus, continue esperando no tempo do Senhor. Aquilo que é nosso ninguém tira, aquilo que Deus nos deu, só Ele tem poder para tirar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Então pense na justiça de Deus, na justiça divina, como o nosso Deus age em justiça e como Ele certamente tem poder para mover o braço dos governantes a favor dos seus, em nome de Jesus, e principalmente a favor daqueles que são vistos como os menores, como os menos abastados, como os necessitados, e que Deus tem piedade, o nosso Deus tem piedade de nós. Eu gosto muito quando a palavra diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de nós todos. E a injustiça não passa despercebida diante de Deus, e é Ele quem faz justiça por nós. Por isso está escrito: irai-vos, mas não pequeis, mas dê lugar à justiça, porque é Deus quem vai fazer justiça por nós. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê uma semana abençoada na sua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Oremos em nome de Jesus. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor o homem é injusto, mas o Senhor é justo. E o Senhor é quem tem poder de mover, ó Pai, o braço dos governantes para fazer justiça, para ser a favor principalmente dos menos abastados, em nome de Jesus, ó Pai. Para tanto, nós te pedimos por todas as nações, mas em particular pelo nosso Brasil, ó Pai, que tem padecido e que precisa realmente de justiça no nosso Brasil, principalmente no que condiz às leis, no que condiz à direção que os nossos governantes têm dado à nossa nação, ó Pai, porque muita gente está padecendo por falta de justiça, Senhor.
E o nosso país, ó Pai, ainda não é considerado como um país de primeiro mundo por causa desta corrupção, por causa dos roubos, ó Pai, da má direção que se tem dado, ó Pai, diante das coisas, mas nós sabemos que a nossa nação é uma nação muito rica, Senhor. E nós clamamos ao Senhor que a maior riqueza deste país seja a riqueza vinda do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Segundo a tua boa vontade, continue perdoando as nossas falhas, os nossos pecados e nos dando sempre a visão ao qual o Senhor nos quer dar, a visão que vem dos altos céus, ó Pai. Que assim seja, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.